E aí, galera, tudo bom? Uma excelente noite para você, meu querido, minha querida, meus queridos e jovens comunicadores. Para você que não me conhece, prazer, meu nome é Matheus Magalhães e hoje a gente vai trocar uma ideia incrível sobre vários pontos importantes. Mas antes da gente começar o nosso encontro hoje sobre CAS, CREAS, com o nosso querido Douglas e nosso também convidada que está chegando por aí, a gente agora vai precisar falar sobre alguns marcos importantes, ou seja, acordo dos jovens comunicadores para que a gente possa continuar mantendo a nossa formação. É claro, o seu período de férias, não vou nem dizer férias, vou só falar recesso. Nosso recesso, nossa pausa para esse momento onde a gente vai dar um stop, vai deixar você comemorar, né, seu lindo e maravilhoso final de ano com seus familiares, amigos e crushes, é óbvio que você tem um crush. Então é importante para você poder curtir o seu final de ano e como a gente vai voltar. Essa semana ela é repleta de vários encontros na nosso terceiro modo, que a gente fala principalmente sobre suas CREs e CRAES. Se você não sabe quais são os artigos, a aula gravada está lá dentro. Ah, tá demorando, não tem problema, Douglas, à vontade. Se rolar qualquer coisinha também, vai me avisando que a gente vai trocando essa ideia. Ó, mas hoje, especificamente, a gente vai falar sobre o CRAS e os CREAS que rolam, o que são, onde ficam e o que é cada um desses dispositivos que fica perto de você. Mas pensando nisso também, a gente tem, né, a criação de um exercício autoral sobre o encontro de hoje. Então é importante que você preste atenção na aula do dia de hoje. A gente vai fazer uma transmissão que ela já está prontinha, engatilhada para você fazer. Assim que você fizer essa transmissão, amanhã você tem que produzir um conteúdo a partir do encontro de hoje, é claro, com as informações que vão ser aqui levantadas. Dito isso, na quarta-feira a gente vai falar sobre o cadastro único, ou seja, esse cadastro único que te dá a possibilidade de usar todos os serviços de saúde daqui da cidade e também do nosso estado, isso significa de todo o território nacional. Sabe? Então a gente vai realmente fazer essa ideia e acreditem, é o Douglas e a Júlia de novo que vem trocar uma ideia junto com a gente. Na sexta-feira a gente, detalhe, na quinta-feira vocês também produzem um encontro sobre isso. Na sexta-feira a gente Matheus, vai. Oi? a nossa convidada chegou, tô vendo ela aqui, Tatiana Figueiredo. Cadê a Tatiane? Achei a Tatiane. Fala, Tatiana, tudo bom? Como é que você tá? Ó, vai se familiarizando com a nossa plataforma, vai vendo bate-papo, qualquer coisa. Prazer de novo, meu nome é Matheus Magalhães. Não fiz minha áudio de inscrição, mas vou fazer, tá bom? Ó, eu sou um homem negro de mais ou menos de 1,73 m. Hoje eu estou sentado numa cadeira. Atrás de mim tem uma parede azul, teto branco. Estou usando uma camiseta cinza porque está calor. Por incrível que pareça, meu cabelo não está na régua, tenho que deixar essa semana porque tem Natal. Então, o meu cabelo não está cortado, nem minha barba está pronta. Meu cabelo está preso, mas também tem que modelar. Dito isso, vou pedir para toda vez que você, Tatiana ou Douglas, fizeram uma intervenção, antes dessa primeira intervenção, também fazer essa aula de inscrição para que a gente também possa fazer o maior nível de acessibilidade para dentro do nosso encontro. Dito isso, eu estou agora passando os recadinhos muito rápido para a nossa formação sobre como vai funcionar a nossa semana formativa. E ela funciona assim: essa semana a gente vai falar sobre o CRAS, CRES e SUAS, e na sexta-feira a gente falar exclusivamente sobre segurança pública e os direitos do jovem comunicador dentro das suas comunidades, quando a gente está falando principalmente de violências. Então, preste atenção que esse vai ser o nosso último encontro formativo desse ano. Deste ano você volta. Eu voltarei, a gente vai voltar a trocar essa ideia e eu quero estar muito junto com você para que a gente possa seguir nessa empreitada. Mas é isso, a gente fecha no dia 22 e aí você vai para o seu recesso, é claro, Natal, Ano Novo, curtir com a família, tudo, e a gente volta exatamente no dia 3 de janeiro. E a gente já volta com a atualização do mapa da rede e a contagem das listas de transmissão, partindo já de um exercício enorme, que, é claro, é a revista dos jovens comunicadores. E é isso que eu queria chegar. A gente tem como projeto final elaboração de uma primeira, a primeira, e se Deus quiser, a gente vai se tornar a primeira de muitas, a primeira revista feita pelos jovens comunicadores. E a gente vai fazer o lançamento dessa revista no dia da sua formatura, jovem comunicador. Então, presta bastante atenção. A gente vai trocar essa ideia ao longo de toda a formação daqui para frente,
Óbvio, né? Vai ter muitas coisas que vocês vão produzir, trabalhar, mas como trabalho final, a gente deliberou junto com, é óbvio, né? Com a equipe aqui, que seria muito legal a gente produzir uma revista falando principalmente dos seus sonhos, revoltas, direitos, deveres, e, é claro, das suas questões relacionadas a cada um dos territórios e esse mapa gigantesco que é a formação dos jovens comunicadores. A sua formatura também já tem dia e também entrega de tudo que você vai trocar junto com a gente também já está chegando. A sua formatura acontece no dia 7 de fevereiro e a gente vai fazer, pasmem, esse é o meu desejo, um bloco de carnaval dos jovens comunicadores. É isso mesmo que você escutou. A gente vai fazer um bloco dos jovens comunicadores na cidade de Niterói, com tudo que vocês têm direito para que a gente possa festejar a formatura e também o encerramento do nosso período formativo ao longo de toda essa trajetória. Dito isso, quero muito agradecer a participação de cada um de vocês. Quero um coraçãozinho, uma salva de palmas, por favor, para, primeiramente, nosso colega e colaborador e parceiro de trabalho, Douglas, que está sempre por aqui com a gente, e da nossa convidada, que é a Tatiana, que vai tocar uma ideia junto com a gente ao longo de todo o encontro. Muito prazer, Tatiana. Por favor, se autodescreva e também se apresente para o nosso coletivo. Olá, vocês estão me ouvindo bem? Estamos? Boa tarde. Meu nome é Tatiana, eu sou uma mulher negra, uso tranças, estou com ela presa, estou usando um vestido azul, só está aparecendo só a parte de cima, estou com um fundo branco, estou usando uns brincos de madeira e um cordão também que eu acho que não está aparecendo, de madeira. Aparecendo sim, Tatiana. Muito obrigado pela sua descrição. Então tá bom. Obrigada. Eu queria pedir desculpa pelo atraso, mas eu vim correndo do trabalho aí, ligar o computador, fazer tudo, eu me embolei um pouco, mas eu queria pedir desculpa pelo atraso. Não, sinta-se à vontade. Ó, vou falar para você que essa turma a gente já está com um total de 38 pessoas te ouvindo, e é fora a galera que também está nos acompanhando e que vai nos acompanhar futuramente, tá? Que Então, bom. muito obrigado pela sua participação e é muito bom ter você aqui conversando com a gente. Esses jovens são diversos, de Niterói, São Gonçalo, então te ouvir vai ser maravilhoso. Que ótimo. Eu que agradeço o convite. Eu fiz uma apresentação, aí eu vi aqui que tem como compartilhar, porque eu nunca usei essa plataforma. Aí eu vou tentar compartilhar, e aí eu queria deixar aberto para a gente ir trocando. Então, não tem problema de parar e perguntar e tirar dúvida, porque na verdade é muito mais um bate-papo, né, para a gente poder entender, né, e pensar um pouco sobre o funcionamento da política de assistência, CRAS e CREAS, do que mais ou menos somente uma aula expositiva, mais um momento de troca, né? Eu acho que toda vez que a gente está nesse espaço, eu aprendo muito mais do que passo, né? Então, eu quero também muito ouvir vocês também, tá? Não, E por aí, quando eu favor. puder começar, só vocês me darem ok. Não, à vontade, a casa é sua, a sala é sua, pode se fazer presente aqui, ó, junto com a gente. Douglas, faltou depois você falar, tá, meu querido? Ó, acho que o Douglas deu uma leve travada aqui para mim. Eu acho que travou. Ele travou. Então, Tatiana, Não, eu vamos dar tô aqui. prosseguimento. Tô Ah, não, aqui. foi. Boa, boa noite, gente. Douglas, né? Sou da Bem TV. Eu sou um homem preto, de pele clara. Eu tenho barba. Sou careca. Hoje eu tô usando uma blusa de gola polo, com algumas listas. E atrás de mim tem uma parede branca com uma porta. Tatiana, quero te agradecer também mais uma vez de você estar aqui com a gente, participando desse bate-papo. Espero que seja uma conversa incrível. Obrigado. Eu que agradeço. Vou tentar compartilhar aqui, tá? Foi. Tá Vocês estão conseguindo compartilhando, visualizar? Tatiana? Oi? Já estamos conseguindo ver, já, tá? Então, Você pode colocar para apresentar realmente para você, a gente não aparece, mas nós estamos aqui, tá bom? então tá bom. Ó, e aí eu vou ficar justamente nessa mediação. Enquanto você vai passando seu slide, eu vou junto com você, pegando todas as informações, dúvidas, e também fazendo apontamentos do nosso bate-papo e do nosso coletivo.
Tendo qualquer dúvida, eu trago para você, tá bom? Beleza, então tá, fechou. Então, quando o Douglas me chamou, né, foi para poder falar um pouquinho sobre CRAs e CREAs, e aí eu entendo que é um debate necessário, né, trazer essa discussão de política de assistência e quais são os equipamentos hoje que é o carro-chefe dentro da política, principalmente os equipamentos CRAs, né, que é um serviço, que é um centro de referência de assistência social, que está ligado à proteção básica, e o CREAS, que é um serviço especializado, mas de referência de assistência social. Eu me chamo Tatiana, hoje eu sou mestranda do programa de pós-graduação de serviço social da FRJ, trabalho na saúde mental em Resende e trabalho com acolhimento de crianças em Itaguaí. Então, falar de CRAs, falar de CREAs, falar de política de assistência é minha paixão, né? Eu iniciei o trabalho, comecei a trabalhar na área da saúde depois que eu me formei, mas depois da residência, minha primeira experiência profissional foi atuando em CREAs, né? E com uma articulação incrível junto com a proteção social básica, né? Com o CRAS. Então, falar de CREAs, inclusive, e CRAs é algo que eu tenho uma paixão, algo que eu gosto muito, e eu entendo que a gente poder estar atuando dentro da política de assistência é uma política que é necessário a gente conhecer e gostar também. Então, e aí o que eu pensei, né, para hoje, né? Um breve diálogo sobre a política de assistência social, a proteção social e seus níveis de proteção. E aí não tem como, né? Eu falo de acolhimento institucional, eu sei que eu vou dar uma pincelada, falar sobre rede, porque falar de CRAs e CREAs, a gente precisa falar sobre rede, como funciona e como que é essa interlocução, tá? Se estiver rápido, vocês falem, tá? Então, vamos lá. A política de assistência, eu não sei se vocês já tiveram esse bate-papo antes. E aí eu vou voltar, mas se tiver eu pulo, tá? Não, é sempre bom reforçar, pode reforçar. A gente já conversou sobre isso junto com o Douglas, junto com a Júlia. A gente sempre gosta de trazer essa pontuação para realmente reforçar e fixar esse tipo de informação dentro do nosso coletivo. Tá bom. Então, a política de assistência é uma política que ela atinge o lugar, né, como política pública a partir de 88, com a Constituição. E aí, no seu primeiro artigo da lei orgânica, ela vai estar falando que a assistência social é um direito do cidadão e dever do Estado. É uma política de seguridade social não contributiva, ou seja, não é necessário contribuir para que possa ter acesso, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de uma iniciativa pública e da sociedade para garantir os atendimentos às necessidades básicas. E o que isso quer dizer? Que quando a política de assistência ela assume um status de política pública, ela deixa de ter aquela relação de filantropia, ela deixa de ter aquela relação de benesse. Ela passa a ter uma relação de que é o direito do cidadão acessar essa política. Essa é a base. E dentro de acessar essa política enquanto direito do cidadão, nós vamos estar pensando que aquela população que historicamente foi marginalizada, foi colocada, né? E aí marginalizada no sentido de estar à margem da sociedade e que não conseguia ter acesso a políticas públicas, quando a política de assistência social ela assume esse lugar, ela traz toda essa população. O que ela vai estar provendo, entendendo quais são os mínimos sociais? São os mínimos necessários para as condições de subsistência da população. E, para isso, é necessário um conjunto de políticas, um conjunto de ações para que se possa, essa população, ter acesso a essas necessidades básicas. E aí, dentro da proteção social, é um guarda-chuva. O que se entende? A gente vai prover os mínimos sociais para essa população, para a gente poder prover os mínimos sociais dessa população que vão estar no seu território, a gente precisa ter alguns eixos que são estruturantes dentro dessa política, né? Dentre eles, o que eu mais me debruço, inclusive é o meu objeto de estudo no mestrado, é pensar, que vem dizendo, né, a centralidade, no caso, a matricialidade sociofamiliar, que é a centralidade da família dentro dessa política. E aí, o que isso quer dizer?
Quando a política de assistência ela assume seu lugar de política pública, ela entende que é um dever do Estado, da sociedade, da família estar provendo e garantindo os mínimos sociais para essa população. E aí vai questionar, mas Tati, como que a família vai conseguir garantir os mínimos sociais se ela está em situação de extrema vulnerabilidade e risco social? Bom, qual é o entendimento da política? É que, na verdade, não adianta a gente somente trabalhar o indivíduo se ele tem um restante da família. Eu não tenho como apenas atender aquele indivíduo e deslocar do restante da família. A família ela precisa estar presente. Mas, Tati, e se for somente uma pessoa, se for só um indivíduo, ou se for uma família com vários rearranjos, que aí a política de assistência vai estar falando de diversos rearranjos familiares versus arranjos familiares, de uma maternidade solo, de uma paternidade solo. Ele vai estar trazendo várias composições familiares. A gente vai estar entendendo que isso é família. E aí, qual é o diferencial da política quando também trabalha dentro do SUS? A garantia da convivência familiar e comunitária. Isso afeta, principalmente, quando a gente vai estar trabalhando, aí eu vou estar falando do sobrevivência, quando a gente está falando de crianças, inclusive, adolescentes, idosos, que é o público prioritário dentro da política também. Porque dentro da política você vai atingir toda a população, mas a gente tem o nosso público prioritário. Qual é o público prioritário? Criança, adolescente, idosos, pessoas com deficiência. Esse é o público prioritário. Dentro desse público prioritário, a gente vai estar pensando o seguinte: bom, se essa família, né? E se essa pessoa for deslocada da família, ela tem direito à convivência familiar, que é sua família, mas ela tem direito à sua convivência comunitária. O que a política vai estar falando dessa convivência comunitária? O território no qual a pessoa está morando. O território no qual ela entende como seu lugar de pertencimento. A política de assistência ela não tem como não falar de territorialidade. O espaço territorial no qual aquela família, aquele indivíduo ocupa é extremamente necessário para poder ter uma execução e uma atuação da política de assistência social. E aí é nada diferente que a proteção social básica, ela vai estar trabalhando o quê? Território. Ela vai estar trabalhando o quê? Fortalecimento de vínculo. E aí, como que a pessoa acessa o serviço da política de assistência social? Quando ela se encontra em situação de vulnerabilidade e risco social. A vulnerabilidade ela pode ser entendida no momento que aquela família ela não consegue garantir, ela não consegue prover os mínimos necessários. E aí, infelizmente, a gente hoje vive numa sociedade que o desemprego ele é estrutural. A gente tem uma grande quantidade de pessoas que encontram em situação de desemprego ou encontram em situação de extrema empregabilidade de uma forma não formal, né? Hoje eu estou empregada, amanhã eu não estou, ou eu não consigo trabalhar de carteira assinada, a minha renda ela oscila, eu tenho meus filhos, ou eu moro sozinho, eu não tenho condições de prover. É nesse lugar que a proteção social básica ela vai estar acessando. E aí essa família que encontra nessa situação, ela é elegível à proteção, ela é elegível a estar sendo acompanhada pela proteção básica, né, que a gente está chamando, que seriam privação ou precariedade de renda, falta ou dificuldade de acesso a serviços públicos. A questão da acessibilidade, ela é da proteção social básica. Então, eu não consigo acessar um serviço dentro do território, eu não sei como eu consigo fazer. Eu vou até o CRAS, eu vou conseguir tirar dúvida com o profissional que está ali. Hoje, a gente percebe que dentro de um processo de informatização, infelizmente, a gente tem um aumento da informatização, mas a gente não consegue ter na mesma proporção o aumento e o acesso da população que acessa a política de assistência hoje, né? E o que a gente percebe? E aí eu percebo isso muito no meu trabalho. As pessoas, por exemplo, para dar entrada na Previdência Social, hoje tudo é informatizado pelo meu INSS. Só que as pessoas não têm acesso à internet. Ou o celular não consegue acessar aquela plataforma por ele estar obsoleto, ou por ele não conseguir, não ter um acesso à internet mais rápida.
muitas vezes, e aí é responsabilidade do CRAS? Não, mas ele está no território. Então, ele abarca esse lugar também para fazer agendamento de benefícios, contato com a Previdência Social. O CRAS também faz esse serviço, então, né, de aproximação digital junto a esses benefícios. Ou seja, a Sim, galera que quer realmente, tipo assim, tem essa de maior dificuldade, até mesmo com tecnologia, de buscar, tipo, o seu próprio INSS, aposentadoria, FGTS, o CRAS também entra para poder somar dentro dessas políticas. ele começou a acessar esse lugar porque ninguém ocupou esse lugar. E aí o CRAS, no território, ele acaba sendo referência para essa população entender que, olha, eu estou com dúvida, eu vou no CRAS. E aí o CRAS começa a assumir esse lugar, de verificar a questão dos benefícios, de acessar o meu INSS. Ele começa a auxiliar essa população. Não é algo que está preconizado da política, mas a gente precisa acompanhar a modernização. E aí a proteção social básica acaba trazendo isso para si também. Acaba Tati, também, né, ajudando essas questões, né, por conta isso. desse distanciamento da rede, e aí, às vezes, né, não estou falando a rede local, social, da qual, mas eu estou falando da rede digital, porque abarca realmente, né, esse distanciamento digital das novas tecnologias, das novas ferramentas, e eu acho também isso, né, acaba sendo doloroso, a não ser que a gente torne isso uma referência para nível de política, quando a gente diz governamental, né, a título de realmente informação, porque acaba fugindo também do escopo da instituição, né, esse tipo de mecanismo, por assim dizer, né? Sim. E é isso, porque, na verdade, o que que acontece? A gente tem um processo de um avanço, né, da tecnologia, de informatização de tudo, mas a gente não tem na mesma proporção o acesso. E é Sim, isso que a gente pensa quando a gente está discutindo política de assistência, que é necessário pensar o território. O CRAS, ele não está no território, ele não é territorializado, não é à toa. Se a gente parar para pensar, por exemplo, eu estou aqui em Resende e trabalho em Itaguaí. Resende, acho que a gente tem 7 CRAs. Itaguaí nós temos 8, né? No município do Rio tem muito mais. Niterói, São Gonçalo, Bento de São Gonçalo também tem muito mais, porque são regiões maiores. O sim. CRAS é dividido de acordo com o território. Então, por exemplo, território A, quantos bairros eu vou abarcar? Vou abarcar o bairro X, 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 X. E aí a referência daqueles bairros é aquele CRAS. Muitas vezes aquele CREAS também, dependendo do tamanho do município. Tem municípios, como os 2 municípios que eu citei, que são municípios que eu trabalho, a gente tem um CREAS, mas a gente tem diversos CRAs. Por quê? Porque o CRAS tem que estar dentro do território. O CRAS ele tem que estar dentro do território, inclusive dentro com a rede local, com a estratégia de saúde da família, com articulação com a associação de moradores, com articulação com os incentivos locais que se tem dentro do município. Mas a gente tem um espaço que faz geração de renda. O CRAS pode estar articulando, pode estar. E aí eu vou estar falando isso dentro do serviço de convivência. Pode trazer esses locais, essas iniciativas, para executar dentro do CRAS, desde que não seja algo privado, que possa gerar ganho para o outro, entende? Desde que não tenha algo que vai gerar uma lucratividade. Mas se é algo que possa se fazer uma parceria do serviço público com um local que está ofertando, sei lá, um pré-vestibular popular. Posso usar o espaço do CRAS? Pode conversar com o espaço, pode conversar com a diretora, com a secretária e abrir um espaço para poder acessar a população. Que legal. O CRAS ele vai estar dentro do território o tempo todo. Quem melhor conhece o território, ou que deve conhecer o território, é a equipe que atua dentro do CRAS. Só é a equipe técnica que atua dentro do CRAS? Não, eu ouvi você falando, né, do CadÚnico, e é importante falar de CadÚnico mesmo. A gente tem assistente social, psicólogo, o cadastrador, administrativo. São só essa equipe é a básica, mas pode ter pedagogo, pode ter educador físico, pode ter cientista político. Isso tudo é preconizado dentro da política. Todas essas profissões que possam ter um olhar total sobre a população é importante estar dentro da política de assistência social. A fragilização de vínculos relacionais e de pertencimento. A pessoa que está no território e não consegue entender aquele espaço.
ela tem uma fragilização, ela não tem um rompimento do vínculo. O vínculo está Tatiana, só para a fragilizado. gente poder entender, você está passando o slide, não, né? Não, tô parada. Ah, tá. Só porque você tocou num tema e eu falei, será que ela passou? Não passou. Então tá Não, passando. não, é porque Tá, tudo beleza. traz ainda. E aí a gente está falando também da discriminação por raça, etnia, gênero e deficiência. Infelizmente, né, quando a gente. E aí é isso, o processo de pauperização da população, as pessoas acabam associando CRAS, Bolsa Família, CAD único. E aí os outros serviços a gente acaba não acessando. Mas não é porque não quer, é por desconhecimento. A informação, o diálogo, a troca é necessário, porque quanto mais a gente dissemina e vai estar falando dos serviços, dos espaços, o que eu consigo acessar, você vai explicando para um, para o outro, e aí o CRAS, o CREAS, esses espaços, começam a ser acessados também de uma outra forma. E o CRAS começa a ser acessado para além da questão de suporte nutricional, que não necessariamente pode ser vinculado ao CRAS. Tem municípios que têm dentro do seu organograma secretarias e espaços para dar suporte nutricional, mas na maioria dos municípios é ofertado pelo CRAS, que aí são as cestas básicas, né? Ou tem município que fornece um cartão para as pessoas comprar alimentos. Mas a questão da discriminação por raça, etnia, gênero e deficiência também é acompanhada pelo CRAS. Tati, mas como é que é acompanhado pelo CRAS? Digamos, eu sofri uma situação de discriminação, né, racial ou de gênero, ou por ser uma pessoa com deficiência, e eu não sei qual é o caminho que eu posso seguir. Eu vou até o CRAS e vou conversar. Olha, eu sofri essa situação, eu gostaria de orientação de como proceder. E aí o CRAS, a equipe técnica do CRAS vai estar orientando. Desde que isso tudo não tenha um rompimento. Quando se tem rompimento, aí a gente vai estar indo para a proteção social especial. Dentro da proteção social especial, a gente tem o CREAS, na verdade. E aí, dentro do CREAS, a gente hoje tem alguns espaços, alguns lugares que a gente tem um centro POP, que é voltado para a população em situação de rua, que a gente deixa muito claro que é em situação, porque se a gente fala população de rua, parece que a pessoa nasceu, viveu e vai morrer na rua. Em situação, porque é algo momentâneo, que pode durar 5, 10, 15, 20 anos, a pessoa pode sair da situação de rua, pode permanecer, mas aquilo ali é uma situação que pode modificar ou não. E aí, quando se tem um processo de rompimento com risco pessoal, social e direitos violados, a gente vai estar sendo acompanhado pelo CREAS, que seria violência intrafamiliar, que são violência doméstica, violência sexual, abuso, exploração, seja com criança, seja com mulher, seja com idoso, pessoa com deficiência, adulto. Qualquer situação de violência ou rompimento de vínculo é com o CREAS. A não ser que. E situação de rua também pode ser com CREAS. Porém, se tiver centro POP, é no centro POP situação de rua. Afastamento e rompimento do convívio familiar e exploração do trabalho infantil. Esse afastamento e rompimento do convívio familiar é no caso de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, porque você teve um afastamento e rompimento do convívio familiar. Ou crianças e adolescentes que encontram-se em situação de acolhimento institucional ou em programa de família acolhedora, ou situação de adultos no sistema prisional. Tudo que houve um afastamento, um rompimento do convívio familiar, uma retirada do seu território de origem, é CREAS. Tá muito rápido? Não, tá perfeito, Dani, tá perfeito, adorei. E eu tenho até uma questão aqui. Ah, então tá Pensando que esse jovem veio da rede pública, bom. e ele, por obséquio, ele passou por uma palestra, uma informação, esse próprio jovem comunicador que aqui vos fala, percebe que o CRAS pode ser sim uma zona de segurança. E ele Sim, vai lá e relata, de certa forma, um crime contra a sua própria. Um crime que é oriundo da sua família, com ele mesmo. Assim, se você puder depois aprofundar como esse jovem pode, dentro do CRAS, ou como o CRAS faria esse encaminhamento, porque é uma dúvida minha, sabe? Tipo assim, hoje eu moro em São Gonçalo e o CRAS fica do lado de uma escola, sabe?
Aqui é literalmente escola pública e CRAS do lado. E eu fiquei imaginando justamente esse serviço de assistência social atuando naquela escola, principalmente pela prevenção e cuidado daquelas crianças de maneira muito próxima, sabe? E aí, até mesmo do chegar esse jovem, do chegar essa criança e relatar para um professor ou até mesmo para uma assistente social que ela sofre algum tipo de violência dentro de casa, sabe? E aí isso me tocou quando eu fiz esse pensamento. Talvez isso também possa ser uma medida futura, sabe? Toda a escola pública da rede de ensino brasileiro ter como parte da sua educação uma apresentação do CRAS e dos CREAs dentro das unidades públicas ou até mesmo a aproximação dessa instituição, porque na minha época eu sei que o CRAS e o CREA já existem, mas eu só fui conhecer realmente aos meus 20 e poucos anos, já fora Sim, da escola. sim. E sabe o que que é muito. E aí é como profissional mesmo, tá? Que eu vou colocar. Eu vou responder sua pergunta, mas é complicado, por isso que eu ia falar de rede. Um CRAS, ele está ao lado da escola. Ele precisa, de alguma forma, estar dentro da escola. Entende? Hum, As pessoas que circulam aquele ambiente escolar precisam entender que o CRAS está ao lado e que ele é um serviço de proteção social. O maior problema que a gente tem hoje, e aí é um movimento que aí a gente briga, que a gente luta, é que a rede não se comunica. A educação muitas vezes não se comunica com a assistência, que não se comunica com a saúde, que não se comunica com ninguém. E aí a população acaba, infelizmente, circulando nos ambientes, como se fosse assim, agora eu sou da saúde, aí eu vou lá na saúde. E agora eu preciso resolver um negócio na assistência social, vou lá na assistência social. Agora eu preciso ir para a escola, então eu vou para a educação. Não que aquela pessoa, ela é uma única pessoa. Quem tem que conversar é a gente. E aí, nesse caso que você está colocando, né, de uma situação de uma criança, um adolescente que está sofrendo uma situação de violência dentro de casa. Ele vai até o CRAS, ele vai conversar com o profissional. Aí o profissional vai atender, vai avaliar. Ele tem que manter o sigilo, porque dependendo da situação, a criança pode estar em situação de risco, e aí ele vai manter o sigilo e ele começa a fazer o acompanhamento familiar. Entendendo que a violação já está instaurada, ele vai encaminhar para o CREAS. Tati, mas esse encaminhamento é só um papel? Não deve ser. É um encaminhamento que a gente chama que é o encaminhamento correto. Eu vou ligar para o CREAS. Oi, tudo bem? Aqui é a Tatiana, sou assistente social do CRAS de Santa Luzia, né? Em São Gonçalo. Santa Luzia, eu estou atendendo eu atendi uma criança, a família é acompanhada aqui, só porém vem acontecendo uma situação de violência. Eu gostaria de agendar um atendimento com vocês aí. Mas a família não pode ir no território onde está o CREAS, porque a gente precisa também entender isso, né? Tem pessoas que não conseguem circular tão tranquilamente entre os territórios. Tem como alguém vir atender ou a gente conseguir fazer um estudo de caso para ver que sim. E aí, muitas vezes, ou o profissional do CREAS vai até o lugar, ou eles dialogam entre si e essa criança começa a ser atendida. É uma situação de violência sexual. Vai ser acompanhada pelo CREAS, a família vai ser chamada, vai ser atendida, com fins de superar a situação de violência. Não superou a situação de violência, a criança ou adolescente continua e a família entende, não acredito, é mentira. E aí a gente tem que, quando é criança ou adolescente, a gente tem que acionar o conselho tutelar. Continua acompanhando. A situação não cessou, muitas vezes vai para a situação de acolhimento institucional, para retirar aquela criança ou aquele adolescente da situação de violência. Tati, mas acolhimento institucional é muito ruim? Eu vou falar como uma assistente social que trabalha no acolhimento. Muitas vezes, em sua grande maioria, é o que muitas vezes a gente consegue pensar e respirar para que a família consiga mudar toda a dinâmica. O que acontece muitas vezes, né? E aí é o meu olhar enquanto assistente social. Muitas vezes a gente tem que ter o que eu entendo muitas vezes como verdade, o que eu entendo que é o correto, não é o correto do outro. Entende? Então, muitas vezes eu estou atendendo famílias que estão com uma situação de violência que atravessa gerações.
O pai sofreu, a mãe sofreu, a filha está sofrendo e agora a neta, né, dos pais está sofrendo. Eu preciso entender esse todo. Por isso que a assistência social fala de família. Eu preciso compreender isso tudo para eu conseguir atender e atuar com a família, não por eles. Porque se eu faço por eles, eu vou definir o que cada um tem que fazer. Eu tenho que construir junto com aquela pessoa estratégias de superação daquele processo que vem sendo vivenciado. Estratégia de superação do processo de vulnerabilidade. Tati, o desemprego é iminente, então vamos criar estratégias de geração de renda. Vamos criar estratégias de mudança, vamos pensar juntos. E aí a minha atuação como assistente social mesmo, de pensar o tempo todo junto. Então, respondendo a sua pergunta, tá numa situação, ó, sai da escola, vai lá no CRAS e conversa. Provavelmente o CRAS, ele vai escutar a criança, mas ele vai precisar atender a família. Ah, mas é a família. Algum membro da família você consegue dialogar? Ah, tem a minha avó. Tem como sua avó vir aqui? Vai até a escola, conversa com a diretora, com a orientadora pedagógica. Às vezes ele já mencionou. Tenta criar uma estratégia, talvez da escola chamar e o CRAS está junto, porque muitas vezes quando a escola chama é mais tranquilo do que talvez um outro serviço. A ideia é a gente criar estratégias que não exponha a pessoa no qual fez ali naquele momento o diálogo, né? Uma possível denúncia da situação vivenciada, que para mim é o correto, né? A gente tem que estar criando estratégias o mínimo possível de estar negligenciando, de criando mais situações de conflitos para essa família. Eu consegui responder? Perfeitamente, perfeitamente. Adorei. Então, tá bom. Vou passar agora os slides, Ó, tá? vou só te dar uma sugestão que você aí no canto superior, né, talvez, o 1, 2, 3, 4, 5, a quinta de trás para gente está a apresentação slide. Clica para a gente poder ver em tela cheia, por favor. Mas ela Lá estava tela... não. Para mim, ela tá tela cheia, tu acredita? Não, aqui para a gente ela tá em. Não tá no modo de apresentação, Não não? tá no modo de apresentação. Vê agora. Não, ainda não, ainda não. Tem que realmente para mim clicar em apresentar. Eu cliquei aqui em apresentação de slide. Clica novamente, só para a gente ver o que acontece aqui para gente. Tá, porque para mim tá. É, que doideira. Não, mas a gente consegue ver e ler direitinho. Douglas levantou a mão. Eu Posso esqueci de mandar. chamar. Não, Eu depois você posso manda, mandar também. agradeço. Mas o Douglas queria fazer uma intervenção. Pode Podemos te falar. chamar. O Douglas, por favor? Isso. Tati, teve duas coisas que você falou que eu achei super interessante, é que de Hum. pensar essas questões de denúncia no CRAS, né, no caso de racismo, de violência contra a mulher, até por uma questão, e hoje em dia, né, com essa questão da informação, as pessoas estão tendo até um pouco mais de acesso, Sim, entendendo, assim, quando você sofre racismo, né, o que é o racismo, e saber que o CRAS que está ali no território também é um equipamento que você pode buscar essa orientação, que aí você falou que tem outros profissionais, e aí tem orientação jurídica, né? Que aí a pessoa sim, pode continuar, né? Então, qual é o serviço que tem que procurar, se quer realmente prosseguir, né? Eu achei bem interessante sim, quando você fala isso. E uma outra coisa que você falou também que eu achei muito interessante é a respeito que o Matheus falou de ter uma mãe do lado do CRAS, que isso é uma coisa importante, porque aí a gente vê que tem até uma aproximação, então esse contato ele pode ser feito com maior facilidade, né? Mas quando, exemplo, o CRAS fica no começo do bairro e a escola fica no final do bairro, então, e aí você falou uma coisa que eu achei importante, que esse indivíduo, ele é uma pessoa só, né? Então, assim, ele não tem que estar dividido, né? Ele tem que ter, exemplo, tem que ter um braço no CRAS, a perna na escola, então, eu achei muito interessante isso que você falou. Era só isso que eu queria compartilhar mesmo, mas essa questão de. Porque tem alguns municípios que têm assim, secretarias de igualdade racial, tem sim. secretarias de é, direito.
das mulheres, então acaba que em algum momento parece que esses dispositivos, né, são os lugares que você pode buscar orientação. Mas as pessoas sabendo que o CRAS também é um lugar que você pode ir buscar essa orientação, ó, eu sofri um assédio, um exemplo, né, um assédio, você pode ir lá que vão te orientar. Eu sofri um racismo em algum espaço, e você vai ter essa orientação, então eu achei isso muito importante. Sim, inclusive isso é uma das questões, né? Eu hoje estudo sobre isso, inclusive a minha pesquisa, que na verdade eu pesquiso racismo, né? Discussão de racismo e tento correlacionar com a política de assistência social. As discussões de todas as formas de discriminações, elas acabaram, de algum momento dentro da política, ela acabou ficando de uma forma secundária, porque o carro-chefe que ficou aparecendo na proteção social básica era a Bolsa Família. E eu entendo, né? A população ela sofre um processo de pauperização, de pobreza e tem fome, né? É o que eu falo quando eu estou num espaço, né, de trabalho, eu falo, gente, eu quando estou com fome ou quando eu estou apertada de grana, não adianta, eu não consigo pensar em nada. Eu quero comer e eu quero resolver meu problema de grana. E não é diferente com o outro, né? Então, se você tem dentro da política um serviço que você consegue ofertar uma renda que, por mais que a gente saiba, né, hoje está em R$ 600, mas que ainda é muito pouco para as pessoas se manterem, claro que a gente vai entender que talvez o CRAS é para isso. Só que o CRAS consegue ofertar outras situações. E é o que a gente vem provocando dentro da política pensar é que esses outros serviços possam voltar a ter mais visibilidade dentro da política, que seja para além de Cade Único e Bolsa Família, né? E aí, como eu estava falando, né, a proteção social básica, ela prevê um conjunto de serviços, programa, projetos, benefícios destinados a pessoas, famílias e comunidades que vivem em situação de vulnerabilidade social decorrente da fragilização dos vínculos afetivos. Aí vocês estão entendendo que os vínculos não foram rompidos, eles só estão frágeis, relacionais de pertencimento social, de discriminações etárias, étnico-raciais, pelo gênero, por deficiências, da privação ou ausência de renda e do precário ou nulo acesso aos serviços públicos, que é aquilo que eu falei, do meu INSS, verificar a questão de transporte público. Ah, eu fiz 65 anos, né? Porque é isso também, né? Na política, idoso é com 60 anos. Porém, para a gente poder conseguir direito, só com 65. Ah, eu tenho direito ao PPC, que é um benefício assistencial, ele não é um benefício da Previdência Social, é assistencial. Como é que eu faço para dar entrada? Eu vou lá no CRES e vou perguntar, o que eu preciso? Ah, já tem 65 anos? Vamos lá que a gente vai dar entrada para você acessar o seu BPC. Porque as pessoas que têm o benefício assistencial, eles são acompanhados pela proteção social básica. Entende? Ah, mas eu moro, tenho 35 anos, me dá, né? Eu tenho 40 anos hoje. Eu tenho 40 anos, não trabalho, estou desempregado. O que eu faço? Vou lá na proteção social básica, vou ver quais são os serviços. Ah, eles estão ofertando geração de renda, mas eu tenho direito ao Cade Único por Bolsa Família. Levo os documentos, eu vou estar acessando. Perdi meu documento, como é que eu faço? Hoje o Detran modificou. A gente consegue a isenção direto no Detran, mas antes você passava pelo CRAS e pegava um formulário. Hoje você já pode ir direto no Detran e preenche um documento de vulnerabilidade social. Segunda via de certidão, também você já consegue resolver direto no cartório, antes você ia pelo CRAS. Ah, eu tenho um filho com deficiência e eu não estou conseguindo acessar o que é de direito dele. Vou lá no CRAS para poder me ajudar a pensar a quais são os lugares, aonde a gente vai, como que a gente caminha, entende? Porque é o lugar que vai fazer ali a articulação com a rede. O CRAS, ele está no território para articular com a rede o tempo todo. Exemplo, eu moro em São Gonçalo, eu também morei em São Gonçalo, eu venho de São Gonçalo, né? Eu moro em São Gonçalo e meu filho faz um tratamento no Rio. Todo município ele tem que ofertar um carro chamado para tratamento fora de domicílio. O município paga. Porém, nem todo mundo sabe, né? E às vezes a gente começa a fazer vaquinha, se virar nos 30 para levar. Se eu vou no CRAS, o CRAS sabe que tem um tratamento fora do domicílio, eu vou encaminhar para a Secretaria de Saúde, com o meu papelzinho lá bonitinho, tudo escrito,
com a data que vai ser a consulta, a família vai lá na Secretaria de Saúde, agenda, o carro vai pegar ou na residência, dependendo da situação, ou próximo, e vai levar até o município que vai fazer o tratamento. São essas informações que a gente consegue ter acesso no CRAS. Exemplo, tem uma criança, ou um adolescente, uma criança, que fica sozinho o dia inteiro na rua. Tati, é crime, não pode. Mas, poxa, é uma mãe solo, né? Trabalha o dia inteiro e a creche não funciona no horário tranquilo para as mães solos. E aí eu vou falar mães solos, porque infelizmente a maioria das pessoas que a gente atende no CRAS são mulheres, tá? Então eu vou acabar me relacionando muito ao gênero feminino, a essas mulheres. E aí, como é que eu faço? O CRAS vai começar a atender. Dona Maria, o que houve? Eu trabalho de... Então, vamos pensar numa estratégia? Vamos na escola? Começa a articular. Esse é o trabalho do CRAS. Para essa criança não ser acolhida. Não ir para uma instituição. Esse é o lugar do CRAS. O CRAS, por isso que fala dessa fragilização dos vínculos. Tem vínculo afetivo, a mãe, ela quer estar ali, mas ela precisa trabalhar. É questão emergencial, ela não tem o que fazer. O vínculo está frágil. Então, a gente começa a pensar estratégia. Dona Maria, a gente vai colocar o seu filho aqui no serviço de convivência. Olha, tem uma ONG e tal que participa disso. É criar estratégias. Pessoas LGBTQIAP+, né? Nome social, como é que eu faço? Vamos lá no CRAS. E é um público que não acessa o serviço de assistência social, tá? Infelizmente. Infelizmente. E aí vamos no CRAS. Olha, eu estou fazendo o meu processo de harmonização. Não é o CRAS que vai fazer, é a saúde. Mas você sabe por onde eu posso começar? Vamos lá no CRAS, vamos bater um papo. Vamos fazer o cadastro único, vamos começar a entrar com a questão do Bolsa Família. O que você sabe fazer? Você quer dar um curso aqui? Vamos pensar. É inserir, é trazer essa pessoa novamente para dentro do seu espaço, do seu território. Porque, infelizmente, a sociedade ela é tão preconceituosa que ela vai criando processos de marginalização, de exclusão. E quando eu falar de marginalização, eu estou colocando que vai colocando a margem mesmo, tá? Vai empurrando. E, de alguma forma, a gente vai introjetando que o nosso lugar não é estar ali, é estar fora. Entende? Então, é esse lugar que o CRAS já está fazendo, de trazer, de fortalecer, de entender o território. Estou passando, tá? Quais são os serviços que o CRAS hoje oferta? Qual é o carro-chefe do CRAS? PAIF, que é ofertado no CRAS. Ele realiza esse trabalho que eu falei, do vínculo, da família que está numa situação, mas que não teve rompimento, que garantiu os serviços públicos, tem uma situação de extrema vulnerabilidade social, precisa acessar os benefícios para poder ter direito ao suporte nutricional. Essa família a gente chama que é uma família PAIF. O que é a família PAIF? Aquela família que vai ser acompanhada sistematicamente pelo CRAS para não virar uma situação de violência e ser acompanhada pelo CRAS. Tá? O que o CRAS também oferta? O serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. O que é isso? São grupos que pode ser grupo de mulheres, grupo de adolescentes, grupo com criança, grupo de articulação com a escola sobre pedagogia, grupo falando sobre geração de renda. São grupos com o mesmo público, da mesma faixa etária. E aí esses grupos, eles vão garantir o convívio entre si, então você consegue fortalecer o lugar social dessa pessoa, a construção dessa pessoa como sujeito, o seu lugar no mundo, que isso é importante, e ao mesmo tempo você consegue atender um grupo maior de pessoas. Por exemplo, tem grupos que são intergeracionais. Você pega um grupo com criança e um grupo com idosos. São quase as extremidades, né? E você convive juntos. Grupo de mulheres, falando sobre violência doméstica, sobre o lugar da mulher, sobre renda. Grupo de mulheres. O CRAS, ele dá o pontapé e muitas vezes o grupo ele vira autônomo. Ele consegue segurar. Ele consegue fluir. E essas mulheres vão indo. Grupo, Tati, mas a gente vai criar grupo de exclusão? Não. No grupo vai ter pessoas com deficiência, LGBTQIA+, vai ter todo mundo junto, misturado. Só que a gente vai respeitar os ciclos, né? Que seriam isso, as idades.
A gente vai estar falando, sim, sobre discriminação racial, discriminação de gênero, a gente vai estar explicando sobre direitos, a gente vai estar falando sobre contra a homofobia, a gente vai estar falando sobre tudo nesses espaços. São grupos informativos, mas que muitas vezes também são de geração de renda, de espaço, de direitos, de entender qual é o meu lugar no mundo. É esses grupos, tá? E aí a gente tem também o serviço de proteção social básica no domicílio para pessoa com deficiência e idosos. Infelizmente, poucos municípios ofertam esse serviço. Por não ter pernas, por ter um RH pequeno, por não ter carro. Por quê? São serviços que a gente vai até a casa da pessoa, no domicílio, e começa a ofertar um suporte para a pessoa idosa, para evitar o acolhimento dessa pessoa idosa. Eu adoro falar exemplo, tá, gente? Aí se estiver cansativo, vocês falem. Quando eu estava no CREAS, infelizmente, chegou um caso para a gente fazer o acolhimento de um idoso, dizendo que ele morava sozinho, que ele estava em risco. Aí eu falei, gente, essa história está muito estranha. E aí a gente foi começar a atender o idoso. Qual era a situação? Realmente, o idoso morava sozinho. Realmente, ele já estava muito... com uma bem mais debilitado. Mas não significava que ele não conseguia morar sozinho. Por quê? Porque ele tinha uma rede. Os vizinhos ajudavam ele. Um vizinho levava no médico, outro vizinho dava comida, a outra vizinha arrumava a casa. E ele, com o dinheirinho dele, ele ia ajudando. Então, ele criou uma rede ali no território dele, no bairro dele, que uma vizinha, a vizinha que arrumava a casa dele, que dava comida, ele pagava. E ele não era explorado financeiramente, não. Era um movimento de troca e ele estava bem. Eu vou acolher esse idoso num espaço de acolhimento para idoso? Não. Esse idoso vai adoecer. Esse idoso pode vir a óbito. Então, quando você tem esse serviço, que você vai no domicílio para pessoa com deficiência e pessoa idosa, você evita determinadas situações. Para pessoa com deficiência, olha, não está chegando a medicação tal, vamos começar a articular com a saúde. Saúde, o que está acontecendo que não está chegando a medicação tal? Saúde, o que está acontecendo que não está chegando a cadeira de roda? Órtese, prótese é saúde, não é assistência social, tá? Por que as pessoas confundem que às vezes é assistência social? Por conta da LBV, LBA, que eram serviços filantrópicos, que eles diziam que prestavam um serviço de assistência social, assistir à sociedade, e aí muito tempo a gente ficou achando que esses lugares, né, CRAS, vai dar cadeira de roda. Não, é saúde. É órtese, prótese, né, que são essenciais para a locomoção, para o desenvolvimento, para o bem-estar da saúde do indivíduo, é com a saúde. Porque a saúde não é só a ausência de doença, são todas as condições necessárias para que esse indivíduo consiga ter uma qualidade de vida. Tá ok? Vou Entendi. passar, tá? Olha, antes de você passar, deixa eu justamente fazer uma ponderação. Então, Ah, tipo, eu tenho uma tia hoje que ela é renal crônica. E ela tem todas essas assistências, porque a gente fez um trabalho muito grande justamente para poder, né, fornecer todas essas questões. E aí sempre tem nessas campanhas, e a gente vê, né, principalmente, né, assistência social, a assistente social dela conseguiu justamente uma cadeira de doação. Então, não é atribuição do CRAS ou do Serviço de Saúde fazer essa mobilização, mas ela pode sim dar um encaminhamento para conseguir essas questões. pode, se ela estiver no território. Porque muitas vezes Legal. tem território que não tem mesmo. Mas pode, o encaminhar pode. É isso, o CRAS ele está nesse lugar disso, dele articular e encaminhar. Olha, aqui não tem, mas no lugar tal tem. Eu conheço a ONG tal que tem. E aí vai. Olha, aqui no CRAS a gente hoje não tem cesta básica, mas a ONG ali, o Renascer, tem. E aí a pessoa vai. Legal. Esse espaço ele pode fazer. E aí, pelo fato dela ser renal crônica, sua tia, ela tem direito a ela tem vários direitos, né? Sim. Esses direitos que são necessários a gente ter acesso, né? Porque muitas vezes a gente não tem acesso, né? Porque não é passado, né? Infelizmente. Mas não tem questão. O CRAS pode encaminhar, ele não vai ter cadeiras de roda lá, mas ele pode encaminhar para onde tem. Ou às vezes, por exemplo, às vezes eu tenho um tio que tem, eu falo, ó, o meu tio tem, posso trazer? Como já aconteceu, eu já levei. Meu tio tinha, não usa mais, levei e deixei
numa ONG que eu sabia que ia precisar. Isso não é uma questão. Porque isso também é de ser humano. Senão a gente fica muito assim, ó, não é meu serviço, eu não vou fazer. Não é minha atribuição, eu não vou fazer. Entende? A gente tem que ter um limite de como circular. Mas no CRAS, tem inscrição para cadeira de roda? Não. Mas eu posso ir lá, tirar a dúvida, e a assistente social encaminhar, ou o psicólogo encaminhar e ver de que forma ele vai. Importante, o psicólogo dentro da política de assistência, ele não faz terapia, tá? Tô com uma questão de saúde mental, tô ansiosa, tô nervosa, é saúde. O psicólogo, ele vai... Qual é o papel do psicólogo dentro da assistência social? Ele vai olhar de que forma aquele território ou as condições no qual aquela pessoa está vivendo influenciam no seu processo de adoecimento e de que forma aquele território ele vai influenciar em todo o processo que a pessoa está vivenciando. Foi claro? Muito Tati, claro, boa muito noite, claro. amor. Oi? Foi muito boa noite. Nossa, Boa eu noite. fiquei bem surpreso agora, sabe? De saber que o CRAS também cuida dessa parte, assim, psicológica, né, no caso. Eu achei muito interessante, achei legal. É o Ele não CRAS. vai fazer, por exemplo, a terapia, entende? Por exemplo, eu Sim, sou sim. ansiosa, estou sofrendo por uma questão, o CRAS vai me encaminhar para o serviço de saúde. Mas lá tem psicólogo. Ele não vai poder fazer a terapia em si. Isso ele não faz. Não, sim, eu Mas ele entendi. E só a parte do serviço de encaminhamento também já ajuda bastante, sabe? Eu acho já, ele vai interessante. direcionar, vai pedir para procurar o serviço de saúde. Arrasou. Tá? Ele só não vai atender semanalmente, bonitinho, com horário marcado, encaminhar para médico, isso ele não faz. Mas ele pode dizer que talvez, por exemplo, que ele entende, porque é o olhar dele mesmo, que algumas questões estão influenciando na sua vida. Por exemplo, no meu espaço de trabalho, né, no acolhimento, eu não tenho como dizer, não sou psicóloga, mas eu dialogo muito com meu colega, com o Bruno, o quanto, às vezes, a saída da criança do território vai influenciar no seu processo de possível adoecimento mental. Uma ansiedade, uma agitação. E aí, ele, quando encaminha para o serviço de saúde, ele coloca isso, que é o olhar dele, a formação dele. É diferente da minha, eu não consigo ver isso. Eu vou ver outras coisas dentro da minha formação. Mas esse é o lugar também do psicólogo, tá? Deixa eu passar. E aí, isso é o CRAS, tá? Ficou claro o CRAS? Muito, muito. Então, eu vou para especial. A proteção social especial é dividida em duas complexidades, que a gente chama, tá? A média, que é o CREAS e Centro Pop, em alguns municípios tem, e a alta complexidade, que é onde eu atuo hoje, que é acolhimento institucional para criança, que é o que eu atuo, mas a gente tem para criança, para adolescente e para idosos. A gente tem repúblicas, que pode ser para adolescente, até acolhimento para adultos e famílias. A gente tem repúblicas, tem casas de passagem, acolhimento institucional para idosos. A gente tem o programa Família Acolhedora, se vocês quiserem, eu posso ir explicando depois cada um deles. A gente tem residências inclusivas. Residência inclusiva são pessoas com deficiência que não têm família, que não têm condições de gerir na comunidade e que vão para um acolhimento institucional. É a casa deles. Isso já faz um encaminhamento direto, né? Não, por quê? Aí ele precisa passar pelo atendimento do CREAS. Entende? Por exemplo, Entendi. estou com uma pessoa com deficiência, uma deficiência intelectual ou uma deficiência física que não tem condições de estar morando sozinho, gerir sua própria vida, não tem família, não tem vizinho, não tem ninguém no mundo, ninguém. Olha, vai lá no CRAS, né? Se a gente for seguir o fluxo correto, e a pessoa não está tão. Olha, eu moro do lado da casa do seu João, o seu João, ele tem uma deficiência intelectual, infelizmente estão pegando o dinheiro dele, está acontecendo isso. Aí o CRAS vai começar a atender. Vai tentar ver se tem alguém na família que consegue. O CRAS identificou que não, vai mandar para o CREAS já atende, já começa a pensar no processo de acolhimento.
Que maneiro. Então a gente também, e aí eu gosto de deixar isso bem claro, você, jovem comunicador, pode ser um agente de participação social junto ao CREAS para identificar essas questões, levar ao CREAS e o CREAS sim se mobilizar para que possa estar fazendo essas devidas encaminhamentos. Isso, inclusive, eu acho que é um espaço de troca, inclusive, com o próprio CRAS também, que é o que está dentro do território. A aula só acabou 8 horas. Tá esperando a aula como é que a pessoa não precisa. Porque é Opa, importante. Só tem que olha, ouvir. Eu não sei. Tailane, seu áudio está aberto, eu vou fechar aqui, tá, querida? Só para te avisar. Porque Pode o continuar. CRAS, ele é um espaço que está no território. O CREA, geralmente, ele nunca está no território. Ele está em algum território, mas não necessariamente no território da pessoa. Geralmente é um CREAS ou dois CREAS e é longe, né? E aí o CRAS é o agente que vai estar ali, ó, articulando o tempo todo, tá? A proteção social especial é modalidade de atendimento assistencial destinada a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social por ocorrência de abandono, maus-trato físico, psíquico, abuso sexual, uso de substância psicoativa, e aí se esse uso prejudicial, ele acaba causando situações que vão levar à situação de violência, de risco pessoal, é no CREAS. Tati, mas olha só, o meu vizinho faz uso de drogas de forma intensa. É o CREAS que vai atender ele? Não, é o CAPS-AD. Mas, mas ele faz uso de prejudicial, né? E a gente fala uso mesmo prejudicial de O droga. que seria Ele um faz uso prejudicial? uso prejudicial é quando ele faz um uso muito intenso. Por exemplo, a pessoa faz um uso, digamos, eu uso droga, mas eu estou gerindo a minha vida. Não é um uso prejudicial. Isso é o entendimento dentro da saúde mental, tá? E aí, como eu trabalho no CAPS-AD, eu acabo conversando um pouco sobre isso. Mas, olha, eu faço uso de droga, mas eu não levanto, não trabalho, não faço nada. Minha vida se resume a isso, estou vendendo tudo dentro da minha casa. A minha família está, né, pirando com isso tudo. Nananã. CAPS-AD, uso prejudicial. Você está se Entendi. prejudicando e prejudicando o entorno. Olha, a mim, eu faço uso prejudicial de droga, e aí todo dia eu agrido a minha família, agrido a minha mãe é uma mulher idosa, agrido a minha esposa, faço aquela coisa toda. CREAS. Por conta do uso da droga? Não, mas por conta da situação de violência que a família vem vivenciando. E aí, qual é o papel do CREAS? O CREAS vai pegar, vai atender a família e vai fazer o quê? Contato com a equipe do CAPS-AD. CAPS-AD, você atende o seu Mário? Atendo, então. O seu Mário, a família do seu Mário teve aqui no CREAS, vem sendo atendida, vem passando uma situação. E aí o atendimento começa a ser articulado. O atendimento começa a ser conjunto. Eu não posso atender uma situação de violência sem articular com a rede toda. Senão não anda. Senão o caso fica crônico ali parado no CREAS. A articulação em rede ela é essencial. Eu vou ligar para o CRAS, vou falar, vocês atenderam a família do seu Mário? Atendemos, ó, a família é isso, isso, isso. Ele tem rede, tem isso, tem... É isso, é o tempo todo. Pensando e criando estratégias junto com a família para a superação dessa situação de violência. Que legal. Tá? Cumprimento de medida socioeducativa. Adolescente cometeu um ato infracional e adolescente ele não comete crime, ele comete ato infracional. E ele foi apreendido, ele não é preso, ele foi apreendido e ele está no DEGASE, Olha né? que parada interessante você trazer isso. Recentemente a gente teve, né, a Conferência Nacional de Juventude. E aí uma Uhum. das propostas posta pela galera, por uma galera, não vou citar nomes nem ninguém, eles queriam que essa nomenclatura fosse refeita. Queriam que Não, não fosse mais considerado como ato infracional, e sim como crime, que o menor, mediante ao crime, pudesse ser sim atuado como menor infrator, sabe? então, a minha leitura sobre isso, sabe qual é? Eles querem fazer um encarceramento em massa. Total. Sabe? O meu olhar é esse: vamos prender todo mundo, e aí a gente sabe quem é a galera que vai ser presa, sabe? Então, assim, isso me dá até arrepio
quando a galera vem com essa discussão vamos mudar a nomenclatura, porque mudar o nome é muita coisa, né? O ato infracional passando a ser crime é muita coisa, é você colocar o adolescente junto com o adulto, é você entender que ele está cometendo crime, e é você não olhar todas as circunstâncias. A gente tem que ter um olhar total sobre isso, né? Então, o adolescente que cometeu um ato infracional, ele vai estar indo para o DEGASE, e aí ele pode estar tendo regime fechado, semiaberto ou meio aberto. E aí o meio aberto é cumprido no CREAS, que é a liberdade assistida, e PSC, prestação de serviço à comunidade. A liberdade assistida geralmente são atendimentos que se tem semanais, né, ou depende da equipe técnica, para entender o movimento, entender as situações e um processo de superação da situação da violência, né? Eu atendi um adolescente uma vez, ele estava com LA, liberdade assistida. Infelizmente, as pessoas falam assim, não tem jeito. Tem sim. Foi a Tati que mudou a vida dele? Não, não sou eu. Não foi a colega que estava junto comigo. Foi pensar e refletir com ele a partir dele, a partir da sua própria história de vida, a partir do lugar que ele queria, onde ele queria chegar. Esse adolescente, ele foi, e aí ele foi para Brasília, ele foi representando um município, ele teve no Ministério Público falando, e é um adolescente que despontou na vida, Que sabe? legal. Então, é isso, esse é o trabalho da gente. E aí, qual é o nó? Que é isso aí que eu vou falar, é um nó, tá, gente, dentro da política. Entendimento de Tatiana sobre medida socioeducativa, meu entendimento. Se a gente falou lá atrás, na política, que quando tem um rompimento do vínculo, essa família é CREAS, o que eu entendo? Meu filho foi apreendido, está no DEGASE, a família tem que ser acompanhada no CREAS. Meu entendimento, Tatiana. Porque eu entendo como está na política. Se teve rompimento de vínculo, a família tem que estar. Qual é, infelizmente, a maioria do entendimento de vários equipamentos do CREAS? Que não. O que eu entendo, o que a gente começou a fazer lá em Itaguaí, quando eu era coordenadora do CREAS? Todo adolescente que estava em situação de regime fechado ou semi-liberdade, as famílias eram atendidas no CREAS, sim. E quando esse adolescente saía do regime fechado, para a gente era muito mais fácil criar vínculo com ele para ele cumprir. Porque, se infelizmente, se ele não cumpre a medida, ele volta para o regime fechado. Que legal. E esse é o meu entendimento, tá? Tem lugar que vai falar assim, olha, eu estou encaminhando a família tal, porque o adolescente... Não, não vai não. Quando ele sair, eles vêm. Isso é um nó que a gente ainda tem, tá? Mas a gente conseguiu avançar isso lá em Itaguaí, e aí a gente começou a fazer uma parceria muito bacana com o Degase. O Degase já nos comunicava, todo adolescente de Itaguaí que chegava, eles ligavam para o CREAS e falavam, família tal, endereço tal, a gente ia até a família, buscava, o município dava vale transporte, então tem município que dá, tem município que não dá, porque Itaguaí, para a Ilha do Governador, é longe pra caramba, no Muito. mínimo 2 ônibus, então a gente conseguia dar vale transporte para a família visitar, por quê? Porque era uma forma de manter a convivência familiar. Isso é importante, né, também, né? Pensando principalmente, né, que a gente está vindo aí de um próximo ano, né, eleitoral e olhando Sim, aqui alguns CRAs, né, e pensando como o CRAS, né, é um serviço de assistência muito importante para a comunidade e às vezes, né, essas pessoas que estão dentro da comunidade, aí pensando mais na galera idosa, o uhum, filho, o sobrinho, a neta, tem que fazer esse deslocamento, né? Eu acho isso sim, muito importante. Por exemplo, Maricá hoje adotou essa política do passe livre de maneira completa para todo o estado e acho que município. Isso deve facilitar muito a chegada das pessoas até esse ambiente para não só pedirem informações, mas principalmente para poder, né, pedir ajuda, socorro, e essas informações. Porque às vezes, né, o que mais prejudica é justamente essa distância. Pô, eu não tenho como ir lá. E se eu tiver que ir lá, não tem quem ir comigo. E se alguém tem que ir comigo, eu já tenho duas passagens para geralmente cobrar. E geralmente esse dinheiro é o dinheiro
do aluguel, da Sim, comida, do gás, e que vai fazer falta no final do mês, né? sim. É isso. E isso faz muita diferença. E aí é isso, né? Eu concordo. Vem ano de eleição, a gente passou agora por um período de conferência. É a hora que a gente tem que brigar nesses espaços de conferência, de conselho. Ah, passou a conferência, vamos para dentro do conselho de assistência social. É pedir assento. É pedir assento. Olha só, quais são as políticas que vocês estão pensando hoje para os jovens? Aí o conselho vai cobrar da política de assistência. É ocupar esses espaços. Tá, mas o que vocês. E de medida socioeducativa? As famílias têm passagem? Ah, não tem. Ué, mas por que não tem? E se vocês não dão, vocês não estão garantindo a convivência familiar que está preconizado na lei que vocês criaram. O conselho é o espaço que a gente tem que brigar. Brigar no sentido de pleitear, sabe? Direitos. Não no sentido de chegar com o pé na porta, mas no sentido de a gente pleitear direitos. É o conselho. É esse espaço, sabe? E aí a gente tem a situação de rua, que eu falei que alguns espaços são situação no centro pop, situação de exploração do trabalho infantil, porque criança não trabalha, ela é explorada, assim como criança e adolescentes também não são colocados em situação de prostituição, são explorados sexualmente, tá? E aí, quais são os serviços? Serviço de atendimento especializado a famílias e indivíduos, que é o PAEF, lá no CRAS é o PAEF, lembra? O PAEF, o que é? Situação de violência instaurada, a situação está bem complicada, a família ela vira PAEF, porque ela precisa ter um atendimento especializado. Esse é o carro-chefe do CREAS, tá? A gente tem um serviço especializado de abordagem social, que é para atender as pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade. Só situação de rua? Não. Criança, adolescente, adulto, qualquer pessoa que esteja em situação de vulnerabilidade no território, não necessariamente em situação de rua. Serviço de proteção ao adolescente, cumprimento de medida socioeducativa, como eu falei, liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade, que é a PSC. Serviço de proteção especial para pessoas com deficiências, idosas e famílias. Lá no CRAS, a gente tem atendimento a domicílio. Aqui é o serviço de proteção especial, que foi o caso, como você citou, da sua tia. Como ela não estava numa situação de extrema vulnerabilidade, ela não é CREAS, foi pelo CRAS. Mas se é um idoso que está sofrendo com a sua família, que precisa talvez um processo de acolhimento institucional, ou uma pessoa com deficiência que está com o direito negligenciado e por isso ela está em situação de vulnerabilidade, CREAS. E serviço especializado para pessoas em situação de rua, como eu coloquei que muitas vezes é pelo Centro Pop. Não tem Centro Pop no município, é o CREAS que atende, tá? E aí, falar de CRAS e CREAS, eu tenho que falar de rede, que eu vim falando o tempo todo, tá? Como que funciona? A unidade de referência e contra-referência, né? Que aí, no caso aqui, gente, o papel principal é o CRAS, né? Nesse lugar. Mas que muitas vezes a gente pode pensar nessa unidade aí, o indivíduo. Olha como ele é perpassado. Ele é perpassado pela educação, pela assistência, pelo trabalho, pelo conselho, pelo esporte e cultura, saúde, sistema de justiça e segurança pública, conselho de direito. Pode ser a família ali no meio, mas pode ser uma unidade de referência como o CRAS, que eu vou articular com o CREAS, que eu vou articular com trabalho e renda, que eu vou articular com o conselho. E vocês veem que a seta ela vai e volta, porque isso é rede. Isso é intersetorialidade, a gente pensar o território de forma integrada. O território precisa começar a ser pensado de forma integrada. Se a gente pensar de forma separada, e eu vou usar o que o Douglas falou, a escola vai estar com uma perna, a assistência vai estar com o braço, a educação vai estar com a cabeça, e não é. A gente não é fracionado, a gente é integrado. E aí, rede socioassistencial, ela é uma Tati, política do... Oi. licença. Eu acho que o slide não tá passando. Ai, parou aonde? Parou no conceito de proteção social básica. Pelo menos para mim tá nesse ainda. Sério? Peraí. Não, avancei a beça. É, porque você tava falando, aí você falou de setinha, eu fiquei assim, "Ih, eu acho que o slide. Aí você pensou, que seta é essa que ela tá falando? Doida. Calma aí. Olha, esse você consegue ver?
Sim, Conceito de sim, proteção social básica. sim. Aí eu falei dos serviços. Esse aqui é da Isso aí. setinha. Tu consegue ver a setinha? Sim, Vendo. sim, Eu vou Obrigado, apresentar obrigado. aqui, pode ser? Que acho que vocês vão ver sim. melhor. Porque no modo apresentação não está indo. Acho que o meu computador está gritando aqui que ele está querendo outro. Vamos lá. Aí a rede é isso, que foram as setas que eu falei para vocês. Aí a rede socioassistencial é uma política social que vai integrar serviços, programas, projetos e benefícios que compõem o Sistema Único de Assistência Social. Esse nome não é estranho, né? Porque a gente já ouviu falar em SUS, não é? Sistema Único de Saúde. A assistência social ela vem nesse barco do SUS. Por isso que é um sistema único. Por que ele é um sistema único? Porque ele é unificado para todo o território brasileiro. Ele é descentralizado como uma política de saúde, então ele vai ter atuação nos territórios. Ele tem os CRAs, que é da proteção básica, que é muito parecido com os PSF, tá? Tem estratégias de atuação no território, como os PSF. Ele tem serviço especializado, como dentro da política de assistência, a gente tem CREAS, tem Centro POP, serviços de acolhimento. Na saúde, a gente vai ter os serviços de atenção especializados, hospitais especializados, hospital de cardiologia, hospital que vai estar lidando da questão da nefrologia, serviço especializado, como tem no SUS, tem no SUS. Então, ele é muito parecido nesse sentido. A diferença com a saúde é outra política de assistência. E os dois compõem a Seguridade Social, que é um grande guarda-chuva, tá? E aí, eu acabo falando também, que aí eu puxo sardinha lá e cá, que a gente tem, eu não sei se em algum momento vocês vão falar de saúde mental, a gente tem dentro da saúde mental a rede de atenção psicossocial. Olha, tá vendo como é que é parecido? A outra rede socioassistencial, esse é rede de atenção. O que é isso? Articulação em rede. Então, a política, tanto de saúde, quanto assistência social, quanto educação, ela vai estar o tempo todo falando de rede. Isso está escrito na lei. Tati, por que não acontece? A gente precisa que os profissionais que estão na ponta possam entender a necessidade de ter rede. Ah, eles são maus, ou são ruins, ou são bons? Não. Não é questão de ser bom ou ser ruim, ou que falta formação ou não. Significa que a gente precisa trabalhar melhor rede. Infelizmente, em alguns lugares, como que a rede funciona? Eu sou amiga do Douglas. Aí eu ligo para ele, Douglas, as redes têm que ser institucionais. Que se eu sair do trabalho, o Douglas também, a rede acaba. Por Isso é isso uma que verdade, assim, absoluta dos momentos e instituições do Brasil, né? é, Assim, e isso chega até a ser difícil de articular, né? é, Porque não tem uma diretriz. Se eu não sou amigo do Douglas, e se o Douglas sai daquela instituição, o Douglas é promovido. isso. Obviamente, aquilo se perde, e aí fica muito difícil reconstruir esses vínculos. Sim, Ou você não sabe, né, qual é o devido processo legal, vou botar assim, legal entre aspas, né, para que você também possa realizar uma consulta. Isso acontece em vários níveis, né, tanto na assistência quanto na unidade básica sim, de saúde, até mesmo no sim, mercado. Então, a gente precisa realmente trabalhar essas questões. sim, verdade. Isso é extremamente importante. Todo espaço que eu tenho oportunidade de falar, de trocar, eu falo sobre isso. Falo para colegas, falo para os colegas da rede, né? E não no sentido de dizer ou ensinar, acho que a gente está aqui na vida para aprender e para trocar. Mas eu falo da importância da rede, né? E aí a gente já está falando sobre referência e contra-referência. O que que é isso? Falar de CRAS e CREAS, eu tenho que entender que essa família, quando está lá no CREAS, ela precisa voltar para o CRAS. Porque a família ela não vai ficar eternamente sendo acompanhada pelo CREAS. Em algum momento, a situação de violência, ela vai passar, vai superar, e aí ela volta. O que que é isso? É a articulação das redes. Lembra que eu estava o tempo todo conversando, falando, aí eu ligo lá para o CRAS, e aí o CREAS me liga, e aí eu vou até a unidade para discutir o caso? Isso é referência contra referência, isso é rede. E aí a família da dona Joana está sendo acompanhada pelo CREAS por conta o filho dela cometeu um ato infracional. E o adolescente está sendo acompanhado lá. Mas aí já acabou. A justiça já entendeu que acabou, está tudo ok.
família está tudo ok, o que eu faço? Dona Joana, olha, você não precisa mais ser acompanhada pelo CREAS, a situação de violência passou, superou, eu vou estar te referenciando para o CRAS, para o João Guilherme poder estar acessando os serviços da proteção social básica. E aí, o que eu faço? Faço um documento e ligo lá para o CRAS e explico. E aí, é isso aqui, ó. Vocês estão acompanhando as setas? É o tempo Tô todo. vendo. Tá vendo a família no meio? Essa é a nossa família. A família, ela sai do CRAS, vai para o CREAS, ela volta, é cíclico. Ela vai e volta o tempo todo. A seta era para estar ao contrário também, né? Eu botei errado. Mas era isso que eu queria dizer, que o movimento, ela vai... A família, ela sai do CRAS e vai para o CREAS, ela sai do CREAS, vai para o CRAS. Tati, toda a família que está para o CRAS vai para o CREAS? Não. Mas toda a família do CREAS tem que voltar para o CRAS. Porque se nem toda a família que está no CREAS voltar para o CRAS, eu estou entendendo... Quer Ela já falar? até pediu desculpa. Não, opa, tem alguma dúvida? Acho que não. Tivemos outro áudio aberto, vazado e conseguimos fechá-lo. Ah, Pode. não, tudo bem. Quando a família não sai do CREAS e vai para o CRAS, eu estou entendendo que a situação de violência ainda perdura. Entende? Então, a família ela precisa superar essa situação. E não é família no sentido de culpabilizar a família, não, tá? É criar estratégias com o Estado. Lembra que eu falei que o Estado também é responsável? Então, muitas vezes no meu relatório, quando eu mando o relatório para o Ministério Público, para a Justiça, né, que eu faço isso muito no acolhimento, eu não estou no processo de culpabilizar aquela família. Eu estou no processo de entender o que aconteceu e, ó, a criança ficava sozinha, porque a creche do município, no território tal, não está funcionando. Esse é meu papel como técnica. O horário de funcionamento da creche não atende à demanda da família, porque a mãe ou o pai trabalha em tal lugar, chega às 7 horas da noite. Isso é uma forma da gente estar pontuando o sistema de justiça, porque infelizmente algumas coisas a gente precisa judicializar, mas eu vou estar pontuando para o gestor local que a creche funcionar de 8 às 5 não atende, que o CRAS funcionar de 8 às 5 não atende a sei lá, dona Tatiana, que trabalha no centro do Rio e vai chegar em São Gonçalo 8 horas da noite com aquela ponte congestionada, que era o tempo que eu demorava para chegar em casa, 3 Sem horas. qualidade, né, de vida, né? Oi? E sem essa qualidade de vida presente, né? Nem de poder estar com a família. É isso, né? Porque é longe. Você sai de madrugada de casa para você trabalhar no centro e você volta, né? Principalmente quem mora em Niterói, São Gonçalo, e fazer esse trajeto para o município do Rio, com ponte, congestionamento, acho que vai de barco, aquela coisa toda. Os equipamentos hoje de serviço público não atendem em um horário que a população que precisa consegue acessar. 8 às 5 não existe. Entende? Não funcionar num fim de semana não existe. Isso é uma crítica que eu faço, tá? É uma crítica no sentido, para mim, os postos de saúde, CRAS, CREAS, ou você faz um horário estendido, ou você abre final de semana para você conseguir atender a população. Senão você não garante acesso, você garante exclusão. Total. Tati, me tira uma Só dúvida. crítica, Tem tá? CREAS aqui no centro de Niterói? Oi? CREAS aqui no centro de Niterói? Olha, É isso porque eu eu tenho nunca ouvi na falar. ponta da língua para você, meu irmão. Onde fica o CREAS de Niterói? Te falo agora, do centro de Niterói? Eu sei que tem um centro Isso. pop que fica atrás da prefeitura ali. Calma, 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 O calma, CREAS eu calma. não me recordo, mas eu acho que tem também no CRAS centro de Centro, ó, Niterói. CRAS Centro de Niterói fica na rua Coronel Gomes Machado, Ah, 291 a 251, Centro de Niterói. Dito isso, eu vou jogar lá no nosso grupo agora uma lista fresquinha, que eu acabei de bater aqui, junto à internet, dos nossos CRAs e CREAs do centro de Niterói e São Gonçalo. Lista completa, galera. Lista completa com endereço local. Então você consegue saber, né, onde está cada um deles. Essa lista também está lá no nosso processo formativo. Então, se você não tem ciência de onde acontecem seus CRAs e onde fica, né, seu CRAs ou os CREAs do seu município,
tá aqui já, ó, para você. Não tem mais essa dúvida acontecendo. Deixa eu ver se consigo colar aqui no bate-papo. Sabe o que que eu poderia... Não sei se eu posso dar uma sugestão, de Pode, verdade. claro, por favor. Talvez a gente, né, pensar em algum momento, quem puder, dá um pulinho no CRAS. A Vai gente lá, fazer ó, eu sou justamente fulano, eu faço, né, eu atuo. Eu gostaria de saber quais são os serviços hoje que vocês ofertam aqui. Porque cada CRAS ele vai ofertar algumas coisas diferentes de outros. Isso é o básico da política que tem que ofertar. Mas tem CRAS, por exemplo, que vai ter grupo de mulheres. Vai ter CRAS que não vai ter, que vai ter grupo, outro tipo de grupo. Vai ter CRAS que não vai ter grupo nenhum. Então, depende. Talvez é um exercício. Entender qual é, aonde está localizado ali naquele território, se eles têm acesso aos serviços que oferta, se conhece a associação de moradores, se sabe quais são as ONGs, porque às vezes, por exemplo, a creche que está lá no território não funciona, mas eu sei, como agente, né, facilitador do território, eu não atuo no CRAS, que a dona Maria, ela é vinculada ao Conselho da Criança e do Adolescente, porque isso é importante, tá, gente? Muito. Ela é vinculada ao Conselho da Criança e do Adolescente e ela tem autorização para poder cuidar de crianças fora do horário que a creche fecha. E aí eu posso divulgar lá no CRAS. Entende? Porque qual é o ideal? Que o CRAS conheça o seu território, tá? Isso é dever de casa. Não tem como eu atuar no território se eu não conheço o território. Conhecer Precisa território, conhecer, né? sair do equipamento e andar. Tem que andar. Tem que ir, ó, vou lá na... Para mim, o lugar melhor para a gente conhecer as coisas é a associação de moradores, quando tem. Aí a gente consegue conhecer. Ô, Tati, Oi? até isso que você falou, né, de propor uma ideia dos jovens, né, ir aos CRAs para poder saber os serviços, né? A gente estava até na segunda-feira, a gente falou um pouquinho da história da assistente, veio conversando um pouquinho sobre isso. E aí eu até falei a Sim. respeito que tem alguns territórios que ele tem as suas especificidades, né? Então Sim, o CRAS vai acabar tendo um serviço, um exemplo. sim, Um território que tem população quilombola, população, sim, né? E aí pode ser que naquele CRAS ele tenha um trabalho desenvolvido focado nessa população, né? sim, é isso Que eu mesmo. acho que São Gonçalo, se eu não me engano, tem. Eu acho que tem. Não sei se é, algum serviço, algum CRAS desenvolve o serviço. Mas eu queria te fazer uma pergunta a respeito de Claro, pensar se você observa o CRAS, assim, né? Se você se eu... observa, se a juventude visita, assim, frequenta o CRAS. Porque me fizeram essa Não, pergunta e aí eu fiquei pensando, aí eu falei assim, essa pergunta é uma pergunta muito interessante, né? De ah, refletir. infelizmente não. Infelizmente não, porque assim, eu acho também que a gente precisa se reinventar com a galera mais nova que a gente, de verdade, né? E aí eu acho que em algum momento, talvez o CRAS repensar alguns espaços. Lá em Itaguaí, eles criaram um CRAS, fez um grupo com adolescentes, mas fazendo uma questão mais audiovisual, que é o que chama atenção, que é atrativo, né? Então, eu acho que acaba não ocupando, porque a gente precisa pensar em coisas que são atrativas. Mas eu só consigo pensar no que é atrativo quando eu pergunto para o público o que é atrativo para ele poder estar naquele espaço. Quando eu não dialogo com o público e pergunto o que eles querem, não é atrativo. Eu acho que falta a gente conseguir ter mais diálogo. E aí, infelizmente, a gente não vê tanto a juventude ocupando esses espaços, infelizmente. Mas tem serviços de convivência para adolescentes que funcionam super bem. Na pandemia mesmo, a galera conseguiu fazer grupo como a gente está fazendo aqui. E funcionava, sala lotada. Então, acho que, na verdade, a gente precisa de alguma forma, nós, né, que estamos aí o tempo todo pensando, a gente criar estratégias de que forma a gente consegue ocupar e ir modificando esses espaços.
Eu acho que isso é fundamental pela equipe de gestão e até mesmo pela própria juventude estar dentro desses espaços e propor estratégias para que essa juventude esteja ali pensando também a utilização desse espaço. Sim, Muitas vezes para mim, eu não acho que nem não acontece nem o desejo ou o convite, mas sim o distanciamento por uma questão mais técnica da praticidade do dia a dia, sabe? sim, Tenho ali a urgência que me aparece, logo essa urgência é o que precisa ser nesse momento pensado, sabe? sim, Mas é preciso sim que a gente faça um trabalho de sensibilização para os gestores, tanto das áreas da saúde, e envolver sim essa adolescência, essa juventude que está presente dentro de todos os territórios. E ainda vou pouco mais contundente em relação a isso. Esse jovem vai crescer e eu quero que todos eles cresçam, sabe? Literalmente sim, esse vínculo ligado diretamente, né, ao pai, a uma mãe, a um tio, uma tia, uma avó, e eu estou falando mais de mulheres negras, e mulheres necessariamente porque são elas de maneira prioritária que fazem os maiores cuidados para a manutenção dessa vida. Esse jovem, e aí eu estou me colocando nesse lugar, ele cresce tendo que se cuidar e cuidar talvez de outras pessoas, porque sim, sua mãe e seus pais vão envelhecer e será atribuição sua, jovem, cuidar deles nesse momento, inverte essa chave. Então, acho que realmente tem que haver essa aproximação, sabe? Para que sim, esse jovem possa realmente, né, cuidar dele, cuidar dos seus familiares. Então, isso também vai um apelo aqui para mim, né, meu para vocês, galera. Façam esse caminho, sabe? Já vão procurando, né? Isso eu estou falando mais para os homens, aqui, né, para os rapazes da nossa. Para a galera, porque realmente, assim, eu não tinha qualquer conhecimento do meu cuidado. Isso para mim foi muito difícil. Eu ter que procurar um médico, saber o horário de atendimento do médico, cuidar da minha própria saúde, vendo que antigamente isso era responsabilidade inteira de uma outra pessoa. sim, verdade. E aí, isso é importante você falar também, porque, infelizmente, por exemplo, os homens são os que menos acessam o serviço de saúde. Isso é dado. Então, acessar esses serviços e ter conhecimento é extremamente importante. E aí, eu também, você fez na sua fala, né? Você chamou a atenção para uma situação, é isso, né? As mulheres que ocupam esse serviço, o serviço da política de assistência, em sua maioria, são mulheres negras, sabe? E aí, isso, inclusive, é isso que eu estou estudando, né? Então, são mulheres que têm cor, são pessoas que têm cor e que têm gênero. São mulheres e são mulheres negras. Isso é dado, né? A gente tem dados do IBGE que aponta isso, inclusive, né? De uma pauperização, de uma pobreza da população negra no nosso país, né? Então, isso é um olhar também que a gente tem. E aí não estou dizendo que todo negro é pobre, que a gente já nasce pobre. Não. É um processo histórico da escravização no nosso país. E que a gente não tem como esquecer ou achar que isso não tem interferência. Tem, diante de uma ausência de acesso. Tá, mas por conta disso, não. A gente está aqui o quê? Dialogando para a gente modificar a cara disso tudo. E a gente está aqui, ó, 6 horas, eu tô falando a peça, né? E vocês aí escutando, vocês poderiam estar fazendo um monte de outras coisas, e a gente está aqui batendo papo, trocando ideia, pensando de que forma a gente pode construir um país diferente. Tati, a Um gente país melhor precisa. para a gente, para nossos filhos, e é isso. Tati, muito importante você trazer isso, a gente precisa ir caminhando para o encerramento, mas só para pontuar uma questão muito importante que a galera ressaltou aqui no bate-papo. E se eu fui no CRAS, ou no CREAS, ou em alguma unidade de saúde, e esse momento onde ali eu estava, eu não me senti acolhido, sabe? Não me senti abraçado pelas pessoas que ali estão. Qual é o procedimento que eu devo realizar a partir disso? Então, CREA, a gente vai estar trabalhando vínculo, né? E eu falo isso muito quando eu atendo qualquer pessoa. A gente não vai chegar de cara e falar da nossa vida toda, desde quando a gente fez o teste do pezinho. Eu sempre brinco isso com todo mundo nos atendimentos. Não consegui me sentir acolhido. Por exemplo, não fui acolhido porque eu não me senti acolhido ou eu fui maltratado. Se eu fui maltratado, ouvidoria, gente. É serviço público.
Secretaria de Assistência, Ouvidoria, abre uma reclamação, porque eu fui maltratado, fui discriminado, não me senti acolhido, procurar um outro profissional e falar, olha, eu fui atendida pela fulana, não estou falando mal, mas eu não senti uma empatia. Posso ser atendido por você? Procura a coordenadora do serviço, que sempre tem. No universo, alguém vai acolher bem, entende? Então, a gente tem isso, olha, houve outro técnico, vai direto na coordenadora do serviço e explica. Olha, teve uma situação, me senti desconfortável, você pode me ajudar? Não me senti totalmente acolhido, ou eu fiquei com dúvida nisso, alguém vai chegar e vai acolher. Não vou dizer que é raro, porque infelizmente a gente tem exceções e tem pessoas que são complexas, né, no seu dia a dia, e em todo espaço tem gente que não está muito legal. E Mas também a pessoa geralmente também pode não estar num dia legal, né? mas ao mesmo tempo, às vezes eu também não estou no meu dia legal e eu falo que a gente tem que separar as coisas, né? Porque você não tem nada a ver com isso, né? Com o meu problema. Excelente. Mas teve uma situação, não se sentiu acolhido, ou procura um profissional que você vai de cara ter uma afinidade, ou procura o coordenador de serviço. O equipamento foi desrespeitoso, foi negligente, ouvidoria. E ó, pasmem, funciona, tá? Ouvidoria funciona. Não, a ouvidoria, galera, realmente funciona. Faz esse trabalhinho. Realmente, vira pra pessoa e Funciona. fala assim, desculpa, ó, qual é o seu nome? Você pode carimbar aqui para mim, então, fazendo um favor, já que eu fui desrespeitada, eu me senti desrespeitado? Pega o Isso. número da ouvidoria, que geralmente fica colado, né, numa plaquinha, galera, ao longo da parede do negócio. Pega e fica Sim. na frente da pessoa, ó, quando você sente que eu vou fazer uma ligação, e sai já ligando. Então, chega em casa, liga, mas faça esse trabalho de realmente deixar claro o seu descontentamento com aquilo que você viveu ali. Não É pode sair isso. de maneira não expressar aquilo que você realmente vivenciou, tá bom? Isso até porque se a gente não faz isso, né, a gente deixa de garantir nosso direito, que é o direito de ter um atendimento digno e com qualidade. Nós somos cidadãos. Ali ninguém está prestando um favor, é um direito. É o meu trabalho, é um direito. E o melhor disso, e aí é o que eu falo para todo mundo, independente se é servidor público ou não, no momento que eu estou no serviço público de saúde ou de assistência, serviço público em geral, eu estou ali para servir o público. Minimamente, sendo bem coisa, quem paga o salário de todo mundo é a população. Então, o mínimo que cada profissional tem que fazer é atender com qualidade. Que lindo, Então, que ali, lindo, ninguém está Tati. prestando favor a ninguém. É o nosso dever. Como é o direito de vocês serem bem atendidos. Cara, que Tá? lindo. Uma salva de palmas, né, gente? Coraçãozinho pra caraca, porque na moral, brilhante, brilhante, Eu que brilhante. agradeço. Eu agradeço de verdade. Eu vou encerrando aqui a minha fala, né? E aí deixa aberto para mim. Eu vou compartilhar o slide com o Douglas. Qualquer dúvida, não tem problema, pode me mandar mensagem, pode falar comigo, a gente vai trocando. Olha, mas você botou um slide com uma frase aí muito interessante. Queria que você recitasse ela pra gente também, por favor. Dialogar e fomentar conhecimento, né? Criar conhecimento, olhares e perspectivas com um único objetivo: compartilhar saberes. Então, eu estou aqui muito mais para a gente trocar, e eu estou saindo completamente enriquecida dessa troca, do que de fato passar. Né? Cada momento que a gente teve de intervenção, de troca, vocês fizeram pensar, analisar, refletir e trocar com vocês o tempo todo. Então, eu queria agradecer imensamente esse espaço e a oportunidade de estar trocando com vocês, de verdade. Obrigada. Tati, sensacional, sensacional. Vou pedir para você parar a sua apresentação, voltar para você ver, né? Tanto essa chuva de coraçãozinho, essa chuva de palma, que a galera tá te emanando corações e amor nesse momento. Agora que ela parou a apresentação, por favor, outra chuva de coraçãozinho, Obrigada. que isso é sensacional, realmente a gente poder trocar essa ideia junto com uma boa profissional, esclarecer as Obrigada. nossas situações, os nossos momentos, realmente nos ajudam nesse universo. Eu vou pedir para você já ir abrindo sua câmera, jovem comunicador, porque a gente ouviu, aprendeu, e agora a gente precisa colocar em prática cada um desses ensinamentos. Vou pedir para a Tati mandar essa apresentação para a gente, e assim também vou colocar ela no Mano, nosso processo formativo.
mas a gente já tem uma lá prontinha para você também, para você conseguir fazer uma transmissão linda. E é claro, a gente vai aqui, né, mais uma vez, né, fazer o convite para que você vá na unidade do SUAS mais próxima de você, para que você conheça realmente aquele espaço. E se você se sentir realmente desrespeitado, violentado, ou em algum momento, por favor, vá para a ouvidoria e faça as devidas competências para que aquilo não aconteça com outras pessoas. Dito isso, a atividade é a seguinte: amanhã você vai pegar tudo que você ouviu aqui, vai pegar tudo dessa apresentação maravilhosa, vai dar uma reestudada e vai criar um conteúdo, justamente convidando a galera para ir para o território, explicando um pouco do SUAS, explicando um pouco desse serviço de saúde e atenção básica que a gente tem tão primoroso no Brasil, e a gente só quer que você crie um conteúdo. Seja em vídeo, foto, áudio, texto, não importa. Constrói, manda para o seu monitor aprovar, e assim a gente vai seguir junto nessa caminhada para a gente continuar construindo essa melhor comunicação popular para os nossos territórios. Todos de câmera aberta? Douglas, tem algum recadinho para a galera? Eu posso fazer o print? Eu quero agradecer a Tati mais uma vez. Eu também aprendi muito. Tô saindo aqui também enriquecido com a quantidade de informações, né? Você fez também a gente pensar. O que eu achei muito importante é a questão da gente ocupar os, né? Ocupar as instituições e a questão do vínculo também. Eu achei muito importante que você trouxe, né? É, de pensar o vínculo da juventude com as instituições, da gente, né? Criar esse vínculo, ocupar sentimento de pertencimento, né? Assim, de você, instituição, e você sentir que você pertence ali. Realmente isso. E também, assim, enquanto equipe, né, social da Bem TV, também me coloco à disposição para a gente poder trocar, né? E tá conversando, né? Tá criando mais laços. Acho que isso é importante. Obrigado, Tati, mais uma vez. E obrigado a vocês também. Trocar essa ideia é fundamental, e como o Douglas falou, né? Nossos portais estão abertos, galera. Qualquer questão, chama a gente para que a gente possa colaborar e trazer ainda mais informações para vocês. Olha só, sorriso no rosto, atenção, para a galera que não está com a câmera aberta, coraçãozinho preparado, em 3, 2, 1, X. Aê! Aê! Quero agradecer demais a participação sua, meus queridos jovens comunicadores. A gente fica por aqui, o exercício já está na Publiversa para você fazer amanhã com a colaboração do seu facilitador, do seu monitor. E lembrem, quanto mais interessado você é, mais interessante você fica. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, gente. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Agora sim, eu